Você acorda hoje, senta na beira da cama e a primeira coisa que sente não é o descanso de 8 horas de sono, mas um peso, é uma rigidez nos dedos das mãos, como se as articulações tivessem acumulado areia durante a noite. Você olha para os seus pés e nota, logo acima da linha do sapato ou da meia, aquela marca funda na pele, um sulco que demora a sumir, o sinal claro de que seu sistema de drenagem, seu sistema linfático e circulatório, está operando com um freio de mão puxado. Você vai até o banheiro, a luz do espelho não perdoa, e o que você vê é um rosto levemente inchado, uma névoa mental que parece que só vai se dissipar lá pelas 11 da manhã se você tiver sorte. Você aceita isso. Você diz a si mesmo que é a idade, que é o peso dos 60, 65 ou 70 anos. Você acredita que esse é o roteiro natural da vida. Deixe-me dizer algo que você não vai ouvir na sua consulta de 12 minutos no convênio médico. Essa história de que é a idade é a maior rendição da medicina moderna. O seu médico, por mais bem intencionado que seja, é treinado para gerenciar o declínio, não para restaurar a vitalidade que está escondida sob camadas de inflamação crônica. Ele tem um código de doença para te dar um remédio de uso contínuo, mas não tem um código para te ensinar a transformar o seu hábito mais básico em uma ferramenta de limpeza celular. O sistema lucra com a sua cronicidade, com a sua dependência de pílulas que custam fortunas e apenas silenciam os sintomas, enquanto o incêndio continua queimando lá dentro. A verdade é que a causa dessa sua fadiga, dessas dores nos joelhos que parecem dobradiças enferrujadas, e dessa oscilação no açúcar no sangue não é um destino genético inevitável, é um erro de protocolo. Você está tentando rodar um motor de alta performance com combustível sujo e, o que é pior, você está ignorando uma solução que custa menos de 10 centavos. Está provavelmente guardada no seu armário da cozinha agora mesmo e tem o poder de fazer o que nenhuma estatina ou anti-inflamatório de farmácia consegue fazer com tanta harmonia. Eu estou falando de um único cravo da Índia. Uma pequena estrutura vegetal seca que, quando combinada da forma correta com a sua xícara de café matinal, cria uma sinergia bioquímica que a indústria dos suplementos de bilhões de dólares reza para que você nunca descubra. Você provavelmente bebe café todo dia, mas você o está matando. Você está pegando uma das bebidas mais ricas em polifenóis do planeta, substâncias que protegem seu fígado e estabilizam seu pâncreas. Está afogando-as em leite, açúcar ou, pior, usando grãos processados que não passam de serragem queimada. Neste vídeo, eu vou te mostrar exatamente o que acontece dentro do seu corpo nos primeiros 15 minutos depois de ingerir a combinação precisa de café e cravo. Vou te explicar por que a mistura do ácido clorogênico do café com o eugenol do cravo não é uma simples soma, é uma multiplicação. Na biologia, 1 plus 1 pode ser igual a 10, se você souber o que está fazendo. Eu vou te dar o mapa completo, como preparar, o tempo exato de fervura para não destruir os ativos e como evitar os 3 erros fatais que 99% dos brasileiros cometem todas as manhãs. Se você quer parar de ser um espectador do seu próprio envelhecimento e quer retomar a clareza mental que tinha há 20 anos, os próximos minutos serão o divisor de águas entre continuar gerenciando dores e começar a viver com vitalidade real. O protocolo é simples, o custo é ridículo, mas a ciência por trás disso é o que o sistema não tem tempo de te explicar. Para você entender por que essa combinação de um grão tostado e uma pequena semente seca funciona, precisamos olhar para debaixo da sua pele, lá onde o seu médico raramente tem tempo de te levar. Imagine que o seu corpo é uma cidade de alta tecnologia, operando 24 horas por dia. O seu fígado é a grande refinaria central e a estação de tratamento de esgoto. Em um estado de saúde plena, esse órgão processa cerca de 1,5 litro de sangue a cada 60 segundos. Ele identifica o que é nutriente, o que é lixo e o que é veneno. Os seus vasos sanguíneos são as avenidas e ruas dessa cidade, e o seu sangue é o sistema de entrega que precisa chegar até a última viela, os seus capilares, que são vasos mais finos que um fio de cabelo, para entregar oxigênio e recolher os detritos celulares. Aqui entra a nossa analogia central para você nunca mais esquecer. O seu sistema vascular e metabólico é como o encanamento de uma casa antiga. Quando a casa é nova, a água corre forte, a pressão é perfeita e o ralo nunca entope. Mas com o passar das décadas, uma camada de limo, gordura e resíduos vai se prendendo às paredes internas desses canos. Na medicina, chamamos isso de biofilme e estresse oxidativo. Não é algo que acontece da noite para o dia, é um processo silencioso. O cano não explode de uma vez. Primeiro a água começa a demorar um pouco mais para descer. A pressão do chuveiro diminui, o barulho nos canos aumenta.
É exatamente isso que você sente quando acorda com as mãos inchadas ou com aquela sensação de que o seu cérebro está mergulhado em uma névoa. O seu encanamento interno está obstruído por restos metabólicos que o seu corpo não conseguiu purgar durante a noite. A partir dos 50 anos, a nossa biologia muda as regras do jogo. A produção de óxido nítrico, uma molécula essencial que diz aos seus vasos sanguíneos para relaxarem e se abrirem, cai drasticamente. Estudos mostram que aos 60 anos, você tem apenas cerca de 25% da capacidade de dilatação vascular que tinha aos 20. É como se as avenidas da cidade estivessem permanentemente em obras, reduzidas a uma única faixa. Ao mesmo tempo, a sensibilidade das suas células à insulina, o hormônio que coloca o açúcar para dentro das células para gerar energia, diminui cerca de 1% a cada ano após os 40. Isso significa que o açúcar sobra no seu sangue, e o açúcar no sangue é como se fosse areia jogada dentro desse motor de precisão. Ele risca as paredes dos vasos, causa microinflamações e gera o que chamamos de glicação. As proteínas do seu corpo começam a caramelizar, ficando rígidas e quebradiças. É por isso que o seu tendão dói, é por isso que sua pele perde o viço e é por isso que suas artérias endurecem. Siga comigo nesta cadeia de eventos, porque entender isso vai mudar a forma como você olha para sua cozinha. O processo começa assim. Fator A: você consome algo inflamável ou o seu corpo não consegue limpar os resíduos da noite anterior. Isso leva à mudança B, que é um pico de glicose matinal indesejado. Esse pico provoca o processo C, uma liberação massiva de insulina. A insulina em excesso é um sinal de armazenamento para o corpo, o que leva ao passo D, a retenção de sódio e água. E aí você chega no sintoma E, que é o que você vê no espelho: as bolsas sob os olhos, o tornozelo marcado pela meia e a dor latejante nas juntas. É uma linha de montagem da doença que você está alimentando sem saber. Agora, preste muita atenção, porque aqui está o grande insight que a indústria quer esconder sob nomes complicados de remédios caros. Existe um mito persistente de que o café é apenas um estimulante, uma droga para te manter acordado e que ele causa ansiedade ou ataca o estômago. Isso é uma meia-verdade conveniente. O café puro, de boa qualidade, é a maior fonte de polifenóis da dieta ocidental. Ele contém uma substância chamada ácido clorogênico. Esse composto é um inibidor da enzima glicose 6-fosfatase. Traduzindo, ele avisa ao seu fígado para não liberar açúcar desnecessário no sangue logo cedo. O problema é que a maioria das pessoas usa o café como um veículo para açúcar e leite, o que neutraliza completamente esse benefício. O leite contém caseína, uma proteína que se liga aos polifenóis do café como um ímã, impedindo que o seu intestino os absorva. Você acha que está bebendo um remédio natural, mas está bebendo uma mistura inútil. O cravo da Índia entra aqui como catalisador que o sistema ignora. O componente ativo do cravo é o eugenol. Em termos de capacidade antioxidante, o cravo esmaga qualquer outra especiaria. Para você ter uma ideia, na escala ORAC, que mede o poder antioxidante dos alimentos, o cravo da Índia marca mais de 290 mil pontos. O mirtilo, que todo mundo diz ser o rei dos antioxidantes, marca cerca de 4 mil. Estamos falando de ordens de magnitude de diferença. O eugenol é um solvente biológico. Ele tem a capacidade de atravessar a barreira hematoencefálica, uma proteção do seu cérebro, e agir diretamente na redução da neuroinflamação. Vamos detalhar os 4 fatores-chave por trás do seu mal-estar. O primeiro é a resistência à insulina matinal. Quase todo mundo acima dos 60 tem algum grau disso. O café com cravo atua diretamente nos receptores GLUT4 das suas células, abrindo as portas para que o açúcar entre e vire energia, em vez de virar gordura abdominal. O segundo fator é o estresse oxidativo hepático. O seu fígado, sobrecarregado por décadas de medicamentos e alimentação moderna, fica lento. O eugenol estimula a produção de glutaciona, o mestre dos antioxidantes do próprio corpo. O terceiro fator é a rigidez microvascular. O cravo relaxa a musculatura lisa dos vasos, permitindo que o sangue chegue onde não chegava há anos. E o quarto fator é a motilidade intestinal. O cravo é um carminativo potente. Ele impede a fermentação de bactérias ruins que causam aquele estufamento logo após o café da manhã. Lembro-me de um paciente, o Sr. Carlos, de 68 anos. Ele chegou ao consultório dizendo que a bateria dele não carregava mais. Dormia 10 horas e acordava moído. Os exames de sangue dele não mostravam uma doença grave específica, mas mostravam marcadores de inflamação, como a proteína C reativa no limite superior. Ele estava pré-tudo, pré-diabético, pré-hipertenso. O sistema padrão daria a ele 3 comprimidos diferentes e o mandaria para casa. Eu disse:
Carlos, vamos limpar o seu encanamento antes de tentar consertar a bomba. Em 3 semanas de uso do protocolo que vou te ensinar hoje, a névoa mental dele sumiu. Não foi milagre, foi bioquímica aplicada. Ele parou de caramelizar o próprio corpo por dentro e deu ao fígado a ferramenta que ele precisava para trabalhar. O que o Carlos sentiu foi o resultado de parar de lutar contra a própria fisiologia e começar a usar a sinergia dos alimentos a seu favor. O que você acaba de entender sobre a sinergia entre o eugenol e o ácido clorogênico levanta uma questão inevitável. Por que o seu médico nunca mencionou isso? Porque, em vez de sugerir uma especiaria de 10 centavos, ele te entregou uma receita de um medicamento de uso contínuo que custa R$ 200 por mês? A resposta não é uma conspiração sombria de homens de terno em salas fechadas. É algo muito mais banal e, por isso mesmo, mais perigoso. É uma falha estrutural. A medicina moderna, especialmente a que é praticada nos grandes centros e convênios, está montada sobre o pilar do gerenciamento de crises. O sistema está desenhado para tratar o doente crônico, não para manter o indivíduo saudável. No prontuário do seu médico, não existe um código de faturamento para conversa sobre fitoquímicos no café da manhã. Existe código para prescrever estatina, para solicitar ressonância e para realizar cirurgia. Se o seu médico gasta 20 minutos te explicando como o cravo da Índia limpa o seu fígado, ele atrasa a agenda. O hospital perde dinheiro e ele é penalizado pela eficiência administrativa. O sistema de saúde não tem tempo para a sua saúde, ele só tem tempo para a sua doença. É por isso que você entra no consultório com queixa de cansaço e sai com um antidepressivo. Você entra com dor no joelho e sai com um anti-inflamatório que vai destruir o seu revestimento gástrico e sobrecarregar os seus rins. Essas soluções padrão falham miseravelmente porque elas ignoram a raiz. Um diurético, por exemplo, vai forçar o seu rim a expelir água para baixar a pressão, mas ele não resolve porque a sua parede vascular está rígida e inflamada. É como tentar esvaziar um barco furado com um balde sem nunca tapar o buraco. O buraco, no seu caso, é o estresse oxidativo que o cravo e o café poderiam estar combatendo enquanto você apenas toma um remedinho. Mas precisamos ser honestos aqui. O sistema tem a sua parcela de culpa, mas você provavelmente vem sabotando o seu próprio corpo todas as manhãs sem perceber. Ninguém te ensinou o contrário. O primeiro erro clássico, e talvez o mais destrutivo, é o uso de adoçantes ou açúcar. Se você coloca uma colher de açúcar no café, você acaba de dar um comando de armazenamento de gordura para o seu pâncreas. A insulina sobe, o ácido clorogênico perde a sua capacidade de regular a glicose e você entra num ciclo de fome e fadiga antes mesmo das 10 da manhã. Mesmo os adoçantes artificiais são problemáticos. Eles enganam o cérebro, mas alteram a sua microbiota intestinal, gerando uma inflamação que anula o efeito protetor do eugenol. Você está literalmente jogando água no fogo que deveria estar limpando as suas células. O segundo erro, é a adição de leite ou cremes. Eu sei uma tradição cultural, mas quimicamente é um desastre para quem busca longevidade. A caseína do leite se liga de forma irreversível aos polifenóis do café. É uma união molecular que o seu corpo não consegue quebrar. Quando você toma café com leite, você está ingerindo as calorias e a cafeína, mas está deixando toda a proteção antioxidante passar direto pelo seu sistema digestivo sem ser absorvida. Você está bebendo uma bebida de lazer, não uma ferramenta de saúde. O terceiro erro é a negligência com a qualidade do que você coloca para dentro. A maioria dos cafés de supermercado, aqueles em pó, muito escuros e baratos, são feitos com grãos de baixa qualidade, muitas vezes com excesso de impurezas e até traços de mofo ou micotoxinas. Esse café já vem oxidado da fábrica. Em vez de combater os radicais livres no seu corpo, ele adiciona mais carga de trabalho para o seu fígado. Se você usa um café de má qualidade e tenta colocar um cravo nele, é como tentar passar um perfume caro em cima de uma roupa suja. O efeito é marginal. Agora, entenda por que esses erros pesam muito mais para você hoje do que pesavam há 30 anos. Existe um multiplicador de risco etário que ninguém te explica. Quando você tem 20 anos, o seu corpo é uma máquina de regeneração. Você pode cometer erros e o sistema limpa a bagunça durante o sono. Aos 60, 65 ou 70 anos, a sua taxa de renovação celular caiu pela metade. A microcirculação nos seus tecidos periféricos, como a cartilagem dos joelhos e a pele do rosto, é muito mais lenta. Um erro que causava uma inflamação de nível 2 na juventude, hoje causa uma inflamação de nível 8. O acúmulo de tecido cicatricial nos órgãos e a perda de elasticidade nos vasos fazem com que cada pico de insulina seja uma pequena martelada num cristal que já está trincado.
O preço do erro subiu, mas o sistema continua te tratando como se você fosse apenas uma versão mais velha de um jovem, em vez de um organismo que precisa de um ajuste fino e protocolos específicos antes de passarmos para a parte prática, onde vou te dar as doses e os tempos exatos. Eu preciso te fazer um pedido. Eu vejo milhares de pessoas assistindo a esses vídeos, mas poucas compartilham a sua realidade. Comente aqui embaixo a sua idade e se você sente essa rigidez matinal ou essa névoa mental que discutimos. Eu preciso saber com quem estou falando para que os próximos protocolos sejam ainda mais precisos para sua faixa etária. A sua experiência pessoal é o que valida a ciência clínica que eu trago aqui. O sistema de saúde pode te ignorar, mas eu não vou. A boa notícia no meio disso tudo é que o seu corpo é incrivelmente resiliente. Ele não está quebrado, ele está apenas mal alimentado de sinais bioquímicos corretos. Toda essa cascata de inflamação e envelhecimento acelerado pode ser revertida, ou, no mínimo, estancada com ajustes que já estão ao seu alcance, no corredor do supermercado e no armário da sua cozinha. Você não precisa de uma farmácia de manipulação de luxo, você precisa de técnica. Agora que você entendeu o porquê e o quem está te impedindo de melhorar, eu vou te mostrar o como. Vou te dar o passo a passo do protocolo de decocção, a técnica de esmagamento para dias corridos e como você vai organizar isso nas próximas 4 semanas para resetar o seu metabolismo começando amanhã cedo. A recuperação do seu sistema biológico não virá de um frasco com rótulo brilhante e preço de 3 dígitos em uma farmácia de luxo. Ela vai acontecer na sua cozinha, entre a pia e o fogão, com ferramentas que custam centavos. O princípio que norteia tudo o que vamos fazer a partir de amanhã é a restauração da sinalização celular. Vamos limpar o limo dos seus vasos e dar ao seu fígado a matéria-prima para que ele volte a ser o filtro eficiente que era há 20 anos. Mas para isso, a precisão é a sua única aliada. Se você errar a dose ou o tempo, você terá apenas um café com cheiro de especiarias. Se você acertar, você terá um elixir terapêutico. O protocolo principal é o que chamamos de decocção controlada. Esqueça a ideia de simplesmente jogar o cravo dentro da xícara. O eugenol está preso em fibras lenhosas densas que precisam de um estímulo térmico específico para serem liberadas sem serem destruídas. Aqui está o seu passo a passo para amanhã de manhã. Passo 1. Separe 3 cravos da Índia inteiros. Eu disse 3. Nem 2, nem 5. A biologia trabalha com janelas de hormese, onde pouco não faz efeito e muito pode ser irritante para a mucosa gástrica. Eles devem estar íntegros, com aquela cabeça arredondada preservada, que é onde se concentra a maior parte dos óleos essenciais. Passo 2. Em uma leiteira ou panela pequena, coloque 300 ml de água filtrada, cerca de 1,5 xícaras. Adicione os 3 cravos com a água ainda fria. Passo 3. Leve ao fogo. Assim que a água atingir o ponto de fervura, quando as primeiras bolhas grandes subirem, você vai baixar o fogo para o mínimo possível. Marque no cronômetro do seu celular 5 minutos exatos, nem um segundo a mais. O eugenol é uma substância volátil e termossensível. Se você ferver por 10 minutos, você evaporou o remédio e ficou apenas com a água suja. Durante esses 5 minutos, a água vai adquirir um tom levemente amarelado, quase como um chá pálido. É o sinal de que a extração está acontecendo. Passo 4. Desligue o fogo e coe imediatamente. Descarte os cravos. Use essa água medicinal, carregada de eugenol e compostos fenólicos, para passar o seu café como você já faz normalmente, seja no filtro de papel, na prensa francesa ou na cafeteira italiana. Passo 5. Beba morno, nunca pelando de quente. O calor excessivo agride as papilas e a mucosa do esôfago, gerando uma resposta inflamatória que anula o benefício sistêmico que buscamos. E a regra de ouro: estômago vazio. Esse deve ser o primeiro alquímico que o seu corpo recebe ao acordar. Nada de leite, nada de açúcar, nada de adoçante. Se o gosto for muito forte para você no início, adicione uma pitada de canela verdadeira, a canela do Ceilão, que ajuda ainda mais na sensibilidade à insulina. Mas nunca quebre a jejum com proteínas ou gorduras animais nos primeiros 20 minutos após beber. Para os dias de pressa, existe a técnica do esmagamento, que entrega cerca de 60% do resultado. Pegue um cravo, esmague-o com a lateral de uma faca ou em um almofariz até que ele se parta em pequenos pedaços. Jogue no café já pronto e muito quente. Cubra com um pires para manter os vapores e deixe em infusão por 4 minutos. É o seu plano B, mas o plano A deve ser a sua rotina padrão. Enquanto o seu café está no fogo por aqueles 5 minutos, você vai realizar a manobra de abertura linfática. O café com cravo vai limpar o sangue, mas precisamos que esse sangue circule.
Em pé, com os pés descalços, você vai subir na ponta dos pés e descer rapidamente, deixando os calcanhares baterem no chão com um impacto firme, mas não doloroso. Faça isso 30 vezes. Esse movimento é a bomba mecânica que ativa as válvulas das suas veias e do seu sistema linfático nas pernas. Depois, respire fundo pelo nariz, expandindo a barriga, e solte o ar pela boca como se estivesse soprando um canudo, forçando o diafragma. Isso cria uma pressão sedativa no tórax que puxa o sangue de volta para o coração. 3 minutos disso e você preparou o terreno para o eugenol agir. Agora, o seu mapa de 4 semanas. Na primeira semana, o seu corpo vai entrar em fase de adaptação. Não espere milagres no segundo dia. O foco aqui é o sistema digestivo. Você vai notar que aquele estufamento matinal diminui. A sua evacuação ficará mais regular. É o cravo eliminando focos de fermentação bacteriana indesejada. Na segunda semana, a névoa mental começa a dissipar. É o efeito neuroprotetor. Você vai perceber que não precisa mais de 3 xícaras de café para pegar no tranco. Uma única xícara com o protocolo parece te deixar alerta, mas com uma calma que você não sentia antes. É o eugenol modulando a excitabilidade da cafeína. Na terceira semana, observe os sinais inflamatórios. Olhe para os seus tornozelos ao final do dia. A marca da meia deve estar muito mais suave ou ter desaparecido. A rigidez nos dedos ao acordar deve durar segundos, e não mais meia hora. É a inflamação sistêmica baixando. Na quarta semana e daí em diante, entramos na fase de consolidação. Aqui é onde os benefícios hepáticos se tornam visíveis. A pele ganha mais brilho, o hálito melhora e a sua energia se torna constante ao longo do dia. Você não terá mais aquele buraco de energia às 3 da tarde que te faz buscar um doce. Um aviso clínico necessários. Se você faz uso de anticoagulantes como a varfarina ou doses altas de aspirina, o eugenol pode potencializar o afinamento do sangue. Converse com seu médico sobre o ajuste. Se você tem uma úlcera ativa, o café, com ou sem cravo, é contraindicado até a cicatrização. Pense bem, um cravo custa menos de 10 centavos. 5 minutos do seu tempo valem a clareza de pensamento e a ausência de dor que você busca. Sistema de saúde gasta bilhões tentando consertar órgãos que falharam por falta de manutenção básica. Você não precisa de mais uma pílula, você precisa de uma nova relação com o que já está na sua despensa. O seu café não está apenas quebrado, ele está sendo mal aproveitado. Conserte o café. Resgate a sua manhã. Comece amanhã. 3 cravos, 5 minutos, uma xícara. É assim que a longevidade real começa, longe dos consultórios e dentro da sua casa. Se você conhece alguém que acorda com dores e não abre mão do café, compartilhe este protocolo. O conhecimento, quando aplicado, é o único remédio que não tem efeitos colaterais, apenas resultados.